Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Birene Mourão, sou professora de matemática e sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula aqui, né? Começando a nossa semana depois daquele descanso merecido, tá certo, gente? Já agradeço a participação de vocês e peço para vocês convidarem outras pessoas aí que estão começando a chegar aqui no Projeto Educa Recife, acessando o aplicativo. A gente vai ter uma aula hoje que ainda vai instruir um pouquinho mais, né? Sobre como a gente faz para interagir nas nossas aulas, tá certo? Então, vamos nessa, né? Olha, a gente tá com essa ideia da interatividade aqui e aí para me ajudar tem o professor Tiago, eu vou passar a palavra para ele rapidinho. Ele vai dizer para vocês como que a gente faz para acessar o aplicativo, já vai dar uma olhadinha ali no chat e falar um pouquinho sobre essa interatividade que a gente propõe aqui no projeto, tá bom? Vai lá, professor. Olá pessoal, bom dia. Como a professora Briane falou, essa questão da interatividade, ela vem para tornar nossas aulas cada vez melhor, tá bom? A gente sempre faz a aula aqui em parceria, eu estou aqui no chat acompanhando, vendo a movimentação aqui, as dúvidas que vocês têm, alguma coisa que vocês queiram falar aqui para nós, tá certo? Lembrando que essa aula, o formato da nossa aula, uma aula digital, então você tem a possibilidade, se você está vendo ao vivo agora pela TV, ou se você está vendo pelo nosso canal no YouTube, baixa o aplicativo do Educa Recife, que lá você pode ter acesso à aula ao vivo e ainda participar aqui pelo chat, tá certo? O QR Code que está aí na tela são para os dois sistemas, né? O iOS e o Android. Então aponta a câmera do teu celular, baixa o aplicativo, instala e ele vai pedir login e senha. O login é o número da matrícula e a senha é a data do seu nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Então eu vou ficar aqui, qualquer coisa escreve aqui para a gente e acompanha a aula da professora Briane. Vai lá, Briane. Bom, pessoal, muito obrigada, Tiago. Aqui os que me acompanham com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Amanda. Está cada vez mais frequente aqui nas minhas aulas, já estava com saudade dela aqui junto comigo, tá certo, gente? Como o Tiago falou, o formato da nossa aula é um formato digital, né? E aí a gente tem a acessibilidade, né? A gente tem a tradução aqui com a Amanda, a gente tem as possibilidades de você acessar em várias plataformas, em várias situações diferentes, para que a gente tenha o máximo de alcance possível, né? Então, se você nesse momento está assistindo ao vivo, massa, convida outras pessoas. Se você em algum momento quiser revisar as aulas, não só essa, gente, mas as outras, você pode acessar o nosso canal do YouTube, eu tá com essa carinha agora. A gente está aí passando já dos 8.000 inscritos, né? Então, cada semana a gente está atualizando esse número para vocês, porque a ideia é essa, alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá certo? A gente vai dar início ao nosso plano de estudo da semana 31. Então, tanto pelo aplicativo, quanto pelo EducaRec, né, Tiago? EduRec. EduRec, isso, obrigada. Você pode acessar esse material e aí você pode baixar. Dentro dele vai ter todos os conteúdos da semana, tá, gente? Então, você pode utilizar não só para matemática, né, para você poder resolver os exercícios, intensificar um pouquinho mais, como também das outras disciplinas, tá certo? Então, vamos lá. Depois dos avisos iniciais, a gente vai começar agora. Pega aí o seu caderno, o seu lápis, para fazer as anotações. Aulas anteriores, assim, teve um dos alunos, acho que foi o Victor, que colocou para a gente uma pergunta sobre MMC e MDC, né? Quando que a gente ia ter essa aula sobre esse conteúdo? E daí a gente falou que lá na playlist já tinha uma aula sobre isso e essa semana a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse conteúdo, né? A gente vai tratar como uma revisão, trazendo para vocês os conceitos e finalizando com alguns probleminhas. Então, para quem tem dúvida nesse conteúdo, já chama um colega porque a gente vai falar sobre isso essa semana, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre múltiplos e divisores. Então, a gente começa a aula de hoje questionando algumas coisas, né? Será que você sabe ou você lembra o que são múltiplos e o que são divisores? Qual que é a diferença entre esses dois termos? Será que a gente consegue hoje entender a ligação, porém a principal diferença entre essas duas informações? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os números naturais, que é o que a gente vai utilizar nesse momento, são os números que a gente expressa a quantidades, tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esse tipo de classificação de múltiplos e divisores nesse primeiro momento, a gente não vai estar utilizando números com vírgula, por exemplo, porque a gente já trabalhou com esse tipo de número aqui, né?
A gente vai estar trabalhando com os números que são os iniciais que a gente aprende, a quantidade representada por eles, começando a partir do zero ali, ó, 0, 1, 2, 3 e infinito, né? Esse número cresce no sentido da direita, né? Eu teria que virar de costas, no sentido da direita. E aí a gente começa a perceber que para o que a gente está estudando hoje, é nesse conjunto de números que a gente vai se embasar, tá certo? Claro que a gente pode fazer perguntas mais na frente com a multiplicação de números com vírgula, inclusive foi um assunto que a gente já viu aqui. Mas para efetivamente aprender esse conteúdo, a gente vai trabalhar com esse tipo de conjunto, tá certo? Então vamos lá, ó. O que é ser múltiplo de um número natural, né? Um número é múltiplo do outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Então, quando a gente observa essa ideia de multiplicar, aí eu coloquei um exemplo básico. Eu, particularmente, brincava muito de bolinha de gude, né? Aí a gente tem 6 bolinhas de gude. Então, se a gente começar utilizando essa quantidade como base, o 6, e fizer a multiplicação a partir daqueles primeiros números que a gente viu anteriormente, né? 0, 1, 2, a gente vai começar a perceber esse novo valor surgindo através desse produto, dessa multiplicação. Ó, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 1 vai dar 6, 6 vezes 2 vai dar 12, 6 vezes 3 vai dar 18, e a gente percebe que pode continuar fazendo essas multiplicações. Ali eu usei o 0, 1, 2 e o 3, mas eu poderia continuar multiplicando com 4, 5, 6, uma vez que esse conjunto ele é infinito, né? A gente pode sair fazendo essas multiplicações, tá certo? Lembrando que a multiplicação, ela é uma operação que vem da ideia da soma, né? Então, como assim, professora? 6 vezes 0, eu peguei 6 nenhuma vez, 0 vezes, né? 6 vezes 1, eu peguei o 6 uma vez. 6 vezes 2, eu peguei o 6 mais 6, 6 duas vezes. Então, quando a gente lembra dessa ideia, a gente percebe que eu posso sempre ir adicionando mais uma vez aquele número que eu estou multiplicando. Nesse caso aqui que a gente está usando, o 6, tá bom? E aí a gente começa a perceber algumas características. Se o conjunto dos números naturais, ele é infinito, se eu começo multiplicando por todos os elementos daquele conjunto, os múltiplos de um número também vão ser infinitos. Ó, eu comecei usando o 6 como base e aqui a gente podia continuar multiplicando até, né? Então, a gente podia continuar fazendo essa multiplicação. E aí, o conjunto dos múltiplos tem a característica de ser infinito, tá bom? No caso do 0, ele vai ser múltiplo de qualquer valor, porque qualquer número vezes o 0 vai dar 0, né, gente? Então, percebe que o primeiro número que eu já coloquei ali em vermelho é o 0 pela multiplicação do 6 vezes o 0, dá o 0. Mas se fosse 100 mil vezes o 0, ia dar o 0 também. Então, a gente já começa a perceber alguns padrões de comportamento, né? Eu e Tiago, a gente gosta muito dessa palavra, porque a gente percebe que a matemática, para vocês nesse momento, é perceber esses padrões de maneira mais simples. Então, o que é que a gente começa a perceber? De maneira geral, no conjunto dos múltiplos de qualquer valor, o 0 sempre vai ser o primeiro múltiplo e esse conjunto, independente do tipo, né, do número que a gente escolher, esse conjunto vai ser um conjunto infinito, tá certo? Então, duas características iniciais que a gente já começa trazendo para cá quando a gente está falando de múltiplos, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha em divisores, tá certo? Então, vê, se múltiplo é através da multiplicação, divisores é através da divisão, né? Bem simples da gente compreender esse comecinho. Só que nos divisores a gente já tem outras características para avaliar. Eu estou pegando a mesma quantidade de bolinhas de gude ali, ó, eu peguei 6 bolinhas de gude e estou querendo saber em quantas vezes eu consigo dividir essa bolinha, em quantos grupos, perdão, eu consigo dividir essas bolinhas. Então, eu posso dividir 6 bolinhas para 6 pessoas. Cada pessoa vai receber uma bolinha, né? Eu posso dividir 6 bolinhas para 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas vai receber 2 bolinhas. Eu posso dividir 6 para 2 pessoas, cada uma vai receber 3. E eu posso dividir 6 para uma pessoa
e essa pessoa vai ficar com todas as bolinhas, vai ficar com as 6. Então, a gente percebe que eu usei alguns critérios para essa divisão. Lembra que a gente não está trabalhando com número com vírgula. Então, a ideia da divisão é que a divisão dê exata, né? Que a gente não tenha aí nem número com vírgula, nem resto nas divisões, tá certo? A gente percebe que eu usei o 6, o 3, o 2 e o 1. Mas fora esses números, não tem nenhum outro que divida o 6 de maneira exata, né? De maneira certinha. Então, aí a gente já começa a perceber que, diferente lá dos múltiplos, eu não vou ter uma coisa que é infinita, né? Um conjunto que é infinito. Existe um momento aí, uma coisa limitada, que a gente precisa prestar atenção, tá certo? Então, vamos lá, ó. Perceba que os divisores de um número vai do 1 até o próprio número, ou seja, um conjunto finito, né? A gente vai ter aí um conjunto que acaba. Ali eu coloquei já na ordem, do 1 até o 6, foram os números que a gente conseguiu fazer essas divisões. Agora percebe que legal, ó, eu dividi por 6 e deu 1, eu dividi por 1 e deu 6. Então, a gente está escrevendo de toda forma os divisores desse número aqui em cima, né? Eu dividi por 3 e deu 2, eu dividi por 2 e deu 3. Pronto, aqui a gente trocou de lugar e a gente também tem os divisores do mesmo jeito. O primeiro divisor que eu coloquei ali no comecinho sendo 1 e o último divisor sendo o próprio número. Daí a gente vai ter outra informação, né? O número 1, ele é divisor de qualquer valor. Então, a gente já começa a perceber aí as principais diferenças entre múltiplos e divisores. No caso dos divisores, a gente tem agora o número 1 aparecendo para todo mundo. E o último número desse conjunto sempre vai ser o próprio número, tá certo? E aí eu acho bem massa a gente começar a comentar sobre isso com essa relação entre as duas situações, né? Os dois termos, ó. O 12 é múltiplo de 6 e 6 é divisor de 12. Então, a gente começa a perceber que aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Existe a diferença dos termos, mas eles estão interligados por seus significados, né? Pelo que eles representam nesse momento, tá certo? Então, a gente começa a perceber que, sabendo que um número é múltiplo de outro, eu consigo comparar quem são os divisores desse número, pelo menos nessa relação aí, né? O 12 sendo múltiplo de 6, significa que eu multiplico algum número por 6 para dar o 12. E o 6 sendo divisor de 12, significa que eu divido o 12 por 6 e eu tenho um resultado exato. Então, a gente já começa a perceber esse ciclo aí que acontece nessa relação entre múltiplos e divisores, tá certo? Então, aqui a gente vai fazer as principais características desse primeiro momento, tá? Os múltiplos é um conjunto infinito, diferente dos divisores, que é um conjunto finito. Então, a gente já tem aí a diferença entre múltiplos e divisores de acordo com o tipo de conjunto que eles vão representar, né? O 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número. Já no caso dos divisores, o 1 é o primeiro divisor de qualquer número e o último divisor é o próprio número, tá certo? Então, a gente já começa aí listando essas principais diferenças, beleza? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, múltiplos e divisores do número 21, para a gente poder fazer essa comparação. No caso do número 21, a gente tem os múltiplos dele, ó, 21 vezes 0 vai dar 0, 21 vezes 1 vai dar 21, 21 vezes 2 vai dar 42, vezes 3 vai dar 63, e a gente viu que esse conjunto é um conjunto que não acaba, né? Um conjunto infinito, tá certo? No caso dos divisores de 21, a gente viu que começa com 1, né? Então, 21 dividido para 1 vai dar exato, que é o próprio 21. Aí depois a gente tem, ó, 21 dividido para 3 vai dar o 7, 21 dividido para 7 vai dar o 3, e 21 dividido para 21 vai dar o próprio 1. Então, a gente aí conseguiu fechar esse conjunto, né? Um conjunto finito, começa no 1 e termina no próprio número que a gente utilizou como exemplo aqui, o número 21, tá certo? Pronto, depois de um monte de informação, a gente fez aqui a revisão sobre a ideia do que seriam múltiplos e divisores, da relação que existe entre eles e de como a gente faz para encontrar esses valores. Aí eu vou dar uma passadinha ali para o professor Tiago para ele fazer as considerações dele, verificar se já tem alguém no chat e já tem alguma dúvida. E aí, professor? Lá, Briane, aqui tem o pessoal desde cedo, né? Antes da aula começar, o pessoal já estava perguntando aqui, né? Então tá lá a Rihanna, Maria, a outra Maria, Jennifer, Evelyn, Nicole e Letícia, né?
E eu perguntei aqui se ficou clara, agora entrou também Caio Luísa da Escola Dom Bosco, tá certo? Obrigado pela participação, né? E é importante que vocês interajam conosco também aqui com relação ao tema da aula, né? Então a professora Briane trouxe hoje a ideia de múltiplos e divisores, e é muito importante porque você vai perceber que os múltiplos e divisores, eles vão ter, na sequência de outros temas da matemática, a sua importância, tá certo? E a gente percebe muito essa coisa de compreender com mais facilidade os múltiplos e com a maior dificuldade os divisores. Então percebe que a professora Briane trouxe aquele esquema bem legal, né, do ciclo. Você compreender a ideia de múltiplos e divisores interligados, tá bom? Então é importante você perceber, por exemplo, assim, a ideia básica, né? Se eu quero entender o que são os múltiplos, é como se fosse a tabuada de um número. Só que a gente muitas vezes fala tabuada até 10, né? Então nesse caso aí ela falou lá, né? Os múltiplos são infinitos, então é como se fosse uma tabuada infinita. E a questão dos divisores é aquela ideia, né? Ou seja, se dividiu e o resultado foi exato, você vai ter aí a configuração dos divisores. Só que a gente vai perceber que essa relação entre múltiplos e divisores é essencial, ou seja, ao invés de ver múltiplos e depois divisores, é importante, principalmente esse esquema que a professora Briane está trazendo, de você compreender a relação entre múltiplos e divisores, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, eu perguntei aqui se for alguma dúvida sobre múltiplos e divisores. Até agora não, né? Espero que esteja tudo ficando muito claro e vou voltar com a professora Briane. Daqui a pouco a gente volta mais aqui com a interação do chat. Vai lá, Briane. Bom, gente, a ideia é que a gente nessa interação consiga tirar as dúvidas de vocês, né? Uma coisa massa que o Tiago falou agora foi o nome da escola. Então, toda vez que vocês fizerem um comentário, é importante referenciar de que escola você é para a gente poder identificar você, tá certo? Então, vamos continuar aqui. A gente falou sobre múltiplos e divisores. Como o Tiago falou, a ideia dos divisores normalmente é um pouquinho mais complicada e por isso a gente trouxe, depois desse momento do chat, como que a gente faz para identificar se um número pode ou não dividir outro, né? A gente tem alguns critérios e a gente vai trabalhar agora com essa noção de divisibilidade. Como é que a gente faz para saber se um número dá ou não para dividir por outro? Não são todos os números que têm regrinhas e também tem números que a gente realmente vai precisar fazer. Mesmo até sabendo da regrinha, de repente a gente desconfia se aquilo realmente funcionou, tá certo? Então aqui existem algumas regrinhas que a gente vai utilizar, né? Algumas maneiras de perceber o número para saber se vai dar ou não para fazer a divisão, tá certo? O primeiro eu tenho certeza que vocês já conhecem, né? Já lembram como que faz a divisão, é saber se dá para dividir ou não por 2. E aí a ideia é a gente começar a perceber quais são as características dos números que a gente consegue fazer essa divisão, né? Se um número natural é par, então ele é divisível por 2. Então essa brincadeira aí do par ou ímpar, a gente já fez em outras aulas, a gente já percebe esse tipo de classificação. Quando que eu vou classificar um número entre par e ímpar, né? É uma das primeiras maneiras que a gente utiliza para fazer essa separação entre os números. E aí basicamente a gente vai observar se os números terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, que são os números pares. Mas a característica de ser um número par não necessariamente é terminar, né? É o dividir. E é por isso que a gente traz como critério de divisibilidade. É uma consequência de ser um número par que a divisão por 2 ela vai dar exata, tá, gente? Então essa regrinha inicial acredito que vocês devem lembrar, mas como eu falei no comecinho da aula, através aí das anotações, já faz aquele esqueminha de colocar aí as características de cada um, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, 2.480 é um número divisível por 2, porque termina em 0, né? E aí, 1917 não é um número divisível por 2, ele termina em 7, e 7 é um número ímpar, tá certo? Primeira ideia aqui, a gente já vai avançando agora para a segunda situação. Agora a gente vai ver como que a gente faz para saber se o número dá para dividir por 3. Se a gente observar, o número 3, ele não tem essa ideia de ser par ou ímpar, porque 6 é par e dá para dividir para 3. 9 é ímpar e também dá para dividir para 3. Então, essa característica, essa ideia já não pega mais para a gente, né? Então, a gente vai arranjar uma outra maneira de perceber esse tipo de divisão. Ó, se em um número natural a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3, então o número inicial é divisível por 3. É o quê, professora? Vamos dar uma olhadinha aqui então no exemplo. Eu trouxe aqui, ó, 135, né? Se a gente pegar
os algarismos 1, 3 e 5 e somar, essa soma vai dar 9. Então, porque a soma desses três números deu 9, esse número todo aqui, ó, vai ser divisível por 3. Então, 135 é divisível por 3, tá certo? Agora, o número 307. 307, se eu pegar e somar 3, 0 e 7, a soma vai dar 10, ó. 10 não dá para dividir, né, por 3. Então, o número 307 também não dá para dividir por 3, tá certo? Basicamente, a gente vai utilizar essa ideia de pegar os algarismos que compõem aquele número, fazer essa soma e se a soma der um número que dá para dividir por 3, então o número inicial divide sim. Agora, se a soma não der, a gente não vai conseguir fazer uma divisão exata desse valor, tá bom? Dividindo por 4. Então, a gente vai ter a próxima situação agora, par ou ímpar, de repente conte aí, né? Se o número 4 é um número par, então a gente já tem algumas coisas que já pode observar em relação a esses números. Mas será que todo número par divide para 4? Eu acredito que a gente vai ter que ter um cuidado aí, ó. Vamos dar uma olhadinha. Se os algarismos das dezenas e das unidades de um número natural formam um número divisível por 4, então o número todo também é divisível por 4. Então, a gente começa a observar aqui que já não é mais ser par ou ser ímpar, né? A gente utilizou o exemplo do 6, que é um número par, e o número 6 não divide de maneira exata para o 4. A gente já começa a perceber que existem outras situações que influenciam nisso, ó. Dois exemplos aqui para a gente ver. A gente tem aí 703.580. Então, a gente vai observar os dois últimos algarismos aí, ó. Os dois últimos algarismos é o 80. 80 divide para 4? Divide sim. Então, o número todo, 703.580, também vai dividir para 4, tá certo? Já aqui a gente tem, ó, 104.826. A gente vai observar os dois últimos, né? 26 é um número que divide para 4, é exato? Eu acho que não, hein? 26, antes dele vem o 24 e depois dele vem o 28, né? Então, aí a gente já tem essa ideia de que o 26 não vai dar para dividir, não, se a gente fosse seguir ali a tabuada. Então, a gente já vai dizer que o número todo, 104.826, não divide para 4, tá certo? Todo número divisível por 4 é divisível por 2. Mas, tem que ter cuidado, o contrário não necessariamente é verdadeiro. Não é todo mundo que divide para 2 que vai dividir para 4, tá? A gente já começa aí colocando essas observações nas regrinhas, tá bom? Próxima ideia, essa daí é fácil, né, gente? A gente já consegue associar no nosso dia a dia. Para dividir para 5, a gente tem aí o finalzinho do número, se for terminado em 5 ou 0, né? Então, a gente vai observar aí, ó, dois outros números, idênticos aos iniciais, inclusive, né, os anteriores, perdão. A gente tem aí 703.580, termina em 0, divide para 5. A gente tem aí, ó, o 104.826 terminou em 6, então não divide para 5, tá certo? Aqui a gente tem essa situação do 5 ou 0, vou parar aqui rapidinho, já que a gente está fazendo várias regrinhas para passar para o próximo. Vou chamar o professor Tiago para ele falar um pouquinho do chat, para comentar um pouquinho sobre essas primeiras regrinhas de divisibilidade até o 5, tá bom? E aí, professor? Olá, Briane. Para auxiliar aqui, né, assim, a sequência dos temas que a professora Briane está trazendo na aula, eu disse assim, vou botar um textinho aqui, mas assim, é um textinho no sentido de você pegar esses exemplos aí, eu já escrevi 6 até agora, que é para você ir pegando a sequência da explicação da professora Briane. Então, eu coloquei, Briane, assim, primeiro, quais os 4 primeiros múltiplos de 4, quais os divisores de 6, quais desses números vai ser divisível por 2, aí eu tenho 2 exemplos lá. O número 3.681 é divisível por 3. Cite números de 3 algarismos que é divisível por 4. E cite números de 4 algarismos que é divisível por 5. Tá certo? Então, para você perceber que foi a sequência dos temas que a professora Briane trouxe na aula, né? Então, assim, para você... falou de muita coisa, né? Múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade. Então, essas 6 que eu coloquei até agora são as sequências dos temas que ela trabalhou. Já temos algumas respostas aqui, né? É bom dizer assim, qual é a resposta, né? Maria disse que era 12,
Deixa eu ver se ela perguntou, assim, me diz aí, Maria, qual foi a resposta de qual dessas 6 tu dissesse que foi a de 12, né? O divisor de 6, João colocou aqui, Briane, que é o 3 e o 2. Tá certo, tá bom? Então, João, o 6, o número 3 e o número 2 são divisores de 6? Sim. Só que lembra uma regrinha que a professora Briane falou, uma regrinha não, uma característica, né? Ou seja, o 1 e o próprio número, né? Então, se você completar aí, João, com o 1, que é divisor de todos, e o 6, que é o próprio número, você vai ter a lista aí, João, dos divisores de 6. Mais boa a sua observação, que geralmente a gente se preocupa, né, Briane, justamente com o que não é o 1, não é o próprio número, né? Então, valeu aí, João, pela resposta, tá certo? E tem uma curiosidade do número 6, que ele é chamado de número perfeito, né? Que se você somar todos os divisores do número 6 sem ele mesmo, vai dar o próprio número, né? No caso, 1 mais 2 mais 3 dá 6, ele é conhecido como número perfeito. Então, o pessoal está respondendo aqui. Se você tiver oportunidade, anota esses 6 exemplos aí, vão ter mágica. A professora Briane vai trazer outras situações para você tomar como referência, tá certo? Vou voltar com a professora Briane, daqui a pouco eu estou de volta. Vai lá, Briane. Poxa, massa, né, gente? Essa ideia da curiosidade. Então, cada vez que a gente tiver, assim, um insight, alguma coisa, a gente vai comentar para vocês depois pesquisarem, se vocês forem curiosos que nem a gente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Para dividir por 6, foi o gancho que o professor Tiago já deixou aqui, a gente trabalhou com a ideia de divisibilidade, né? Perdão, com a ideia dos divisores e vimos 1, 2, 3 e o 6. Mas agora a gente vai saber como que eu faço para dividir por 6. Então, vamos observar. Se o número natural é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Ou seja, o número tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dividir para 3. Veja que a gente juntou duas características. Agora, esse 6, ele está tendo que atender tanto ser par, né, para dividir por ele, tanto ser par, quanto a soma dos algarismos dá um divisor para 3. Então, a gente vai observar aqui, ó, 703.580, gostei desse número, viu, professor? Quando a gente faz a soma dele, dá 23. 23 não é um número que dá para dividir exato por 3, não. Então, apesar de terminar em 0, de ser um número par, quando a gente soma os algarismos, não dá para dividir por 3. Então, esse número não é divisível por 6. Só atendeu a característica de ser par. A divisão por 3 não funcionou, tá certo? Então, vamos observar um outro, ó. 104.826. Quando a gente vai somar esses algarismos, vai dar 21. 21 é um número que divide para 3? É sim. E a gente também tem que terminou em 6 e é um número par. Então, atendeu as duas características, esse número todinho dá para dividir por 6. Se atende as duas, dá para dividir pelo 6 aqui, ó. Por 2, por 3 e por 6, né, gente? A ideia é essa, tá bom? Para o próximo, é dividindo por 8 agora. Então, vamos observar qual que é a característica. A ideia é parecida com a do 4, só que agora a gente vai observar os 3 últimos algarismos, ó. Se os algarismos das centenas, dezenas e das unidades de um número natural formam um número divisível por 8, então o número todo é divisível por 8. Então, a gente vai observar agora os 3 últimos, né? De novo, 703.580, o 580 ali não divide exato para 8, não. Então, o total, o número todo, 703.580, não vai dividir, tá certo? Já aqui, ó, 104.856, 856 vai dividir exato por 8. Então, esse número completo, 104.856, também vai dividir por 8, tá certo? E aí a gente observa, ó, todo número divisível por 8 é divisível por 4, mas o contrário não necessariamente é verdadeiro. Então, a gente percebe que tem aí as situações de uma regrinha dentro da outra, né? E quando a gente tem esse tipo de situação, a gente já começa a perceber que a ida em uma situação é verdadeira, ó, todo número divisível por 8 é divisível por 4, mas voltar nessa ideia não necessariamente é verdade. A gente tem que o contrário aqui. Se todo número for divisível por 4, não necessariamente vai ser divisível por 8, tá certo? Dividindo por 9, a regrinha é a mesma do 3, só que agora vai ter que dividir por 9. Vamos observar aqui um exemplo, ó. 135, que foi o exemplo que a gente viu antes,
Se a gente somar 1 mais 3 mais 5, vai dar 9. Então, a gente consegue dividir por 9 aí, tá certo? E 1002? 1002 é um número que, se a gente somar os algarismos, dá o 3. Agora, é para dividir para 9. 3 não dá para dividir para 9, tá certo? Então, quer dizer que o 1002 não divide para 9, tá bom? E aí, de novo, ó, todo número divisível por 9 é divisível por 3, mas o contrário não necessariamente é verdade, tá bom, gente? Ó, eu vou passar aqui para o professor Tiago, para ele fazer as considerações finais, para ele se despedir, e a próxima aula a gente volta para finalizar a ideia de critério de divisibilidade, tá bom? Vai lá, professor. Valeu, Briane. Muito obrigado pela participação. Eu coloquei aqui os exemplos e estou dizendo a eles, Briane, que anotem no caderno, tá certo? Mandem suas respostas pelo chat e na próxima aula a gente vai trazer a resposta de alguma delas, tá certo? E a gente vai trazer a resposta citando quem escreveu as respostas aqui, tá certo? Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Vai lá, Briane. É isso, gente. Para a próxima aula, eu quero que vocês relembrem os critérios de divisibilidade por 10, 100 e 1000, que é bem facinho e a gente vai voltar na próxima aula começando por eles, tá bom? Já agradeço a participação de todo mundo, Tiago, Amanda, galera da produção e a professora de português, que já está pedindo para eu sair daqui. A gente se vê na próxima aula, tá, gente? Até a próxima!